Bom, irmãos, a gente dando continuidade, né, com o que a gente tem visto, o Senhor tem nos conduzido a gente a buscar mais do Senhor nos seus evangelhos, né? Eu confesso que no passado eu acho que eu valorizei demais somente as epístolas e não achava que o evangelho talvez não estivesse tão elevado, né? Mas agora o Senhor nos dá essa oportunidade da gente parar e estudar e meditar em cima dos evangelhos do nosso Senhor. A profundidade, a grandeza e a maravilha disso é indizível, né? Não tem como a gente dizer. E dando sequência no que nós temos visto, de uma maneira analisando e tendo comparação e comunhão nos 4 evangelhos, nós chegamos no capítulo 16 de Mateus, que eu creio que, a meu ver, eu creio que é um dos capítulos mais importantes, porque nesse capítulo nós vemos ali a revelação de um grande mistério. O primeiro mistério que é revelado ali, que não foi, não vou entrar no texto, porque o texto foi bem abordado pelo irmão Zé Luiz na mensagem anterior, mas lembrando de algumas partes do texto, né? Porque o Senhor, Ele queria saber o que diziam a respeito dele. O que dizem que eu sou? Até hoje, as pessoas têm várias opiniões sobre Cristo. Ele é um profeta, alguns consideram ele como realmente um grande profeta, mas Jesus está preocupado com o que nós achamos que Ele é. Ele quer saber a respeito dos seus discípulos, aqueles que têm seguido a Ele, o que eu sou para você, né? O que você, os outros não é o que estou preocupado, eu quero saber o que vocês dizem que eu sou. E Pedro, ousadamente, ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, essa revelação só poderia vir do Pai. O Senhor falou, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, Ele foi quem te revelou. Amém? Então, se eu quero conhecer a Cristo, eu preciso que o Pai me revele a Cristo. Esse mistério, Cristo é o mistério de Deus. Nós já vimos isso, irmãos. Eu até coloquei o texto aqui como referência, né? Deixa eu pegar aqui. O texto que está em Colossenses, ali nós vimos claramente, no capítulo 2, versículo 2, que fala a respeito do mistério de Deus, que é Cristo. Amém? Então, irmãos, Deus que é um mistério. E o Alexandre nos trouxe na mensagem anterior, o Senhor o conduziu a nos trazer vários aspectos e atributos da pessoa do Senhor, a pessoa de Deus. Grandes coisas o Senhor é. O Senhor, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, onipresente. O que mais é? Usa mais uma palavra. Mais uma aí que você falou. Onipotente, onipresente. Alexandre, onisciente. É só ouvir a mensagem do Alexandre, né? E vai. É amor, Ele é luz. Tudo isso o Senhor é, né? Então é maravilhoso ver, irmãos. Mas eu queria tocar hoje, né, nessa nossa comunhão de hoje, eu queria entrar. Deixa eu me acostumar com esse negócio aqui, irmãos, que eu estou me perdendo aqui. Eu estou me perdendo aqui. Amém? O nosso Deus, irmãos, Ele tem um aspecto muito importante que não coube talvez na mensagem do Alexandre e a gente queria ter comunhão a respeito disso hoje. Nosso Deus, Ele é triuno. Irmãos, nosso Deus é o Deus
triuno. O termo triuno não é encontrado na Bíblia, mas o fato é encontrado, é plenamente revelado, desde o início de todas as coisas. Então, o Deus triuno é um mistério insondável. Então, o fato de Deus, irmãos, ser, eu não sei vocês, a minha experiência de cristão, eu via Deus Pai como Deus Pai no passado, o Deus do Velho Testamento, né? Deus. E depois eu via que o Filho no tempo atual, Jesus, Filho. Depois da morte e a ressurreição, o Espírito. Então, essa visão é uma visão meio separar a Deus, né? É uma visão, assim, a gente não consegue perceber que Ele, irmãos, Ele é triuno. Ele é eternamente, Ele é triuno de eternidade a eternidade. Deus nunca deixou de ser um, irmãos. Por que o Senhor falava constantemente, eu e o Pai somos um? As palavras que eu digo para vocês, eu não digo por mim mesmo, mas o Pai que está em mim, Ele diz as palavras. Então o Pai nunca abandonou o Senhor. Então isso é importante para nós, irmãos, a gente meditar, isso que eu quero ter comunhão com vocês hoje, tá? A respeito desse mistério maravilhoso, que é Deus, que é um mistério, e esse mistério que é Deus, ele tem um mistério, que o mistério é Cristo. Amém? E Cristo também tem um mistério. Também quero falar sobre o mistério de Cristo. Então é isso que nós vamos falar. Então vamos lá. Então Deus triuno é um mistério insondável. O nosso amado Deus triuno, ele é único. Contudo, em sua essência e expressão, ele se relaciona como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Ele é único, irmãos, ele é o único Deus. Contudo, quando ele se expressa, quando ele manifesta toda a sua triunidade. Ele é triuno. Isso é lindo, irmãos. É o maior mistério da palavra, é o Deus triuno. Por quê? A nossa mente não alcança isso. A nossa mente, ou ele é 3, ou ele é 1. Mas o Deus e Cristo revela para nós, a palavra desde o início revela para nós que Deus ele é triuno. Isso faz toda a diferença, irmãos. Isso é percebido desde os primórdios na criação e mesmo na eternidade passada, antes de toda a criação. O nosso amado Deus triuno é um ser relacional. Isso também faz toda a diferença. O que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um relacionamento. Ele é um Deus relacional. E Ele ele criou a humanidade, Ele criou todas as coisas para esse relacionamento. E Ele nos convida para participarmos deste relacionamento. Há um termo que é mencionado, é um termo que se chama pericorese. Esse termo pericorese é muito utilizado em alguns teólogos para poder tentar dizer como que isso funciona, é como uma dança, né, da Trindade. E esse relacionamento não é um relacionamento pesado, triste, é um relacionamento feliz, é um relacionamento lindo. Irmãos, isso, eu digo para vocês, eu preciso cada dia mais ver isso, eu quero que nós busquemos isso diante do Senhor, né? É um relacionamento respeitoso. Não é o que nós vimos nos evangelhos do Senhor? O Senhor sempre respeitoso com respeito ao Pai. Sempre, né, agindo em harmonia com o Pai, sempre na unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Ô Senhor Jesus, amém? Então, nós vimos ali, logo no início da palavra, o que nós falamos, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Parece Deus ali, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia.
havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, o Espírito estava lá ou não estava, irmãos? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Louvado seja o Senhor. Amém? E em João, capítulo 1, versículo 26, depois de toda a criação de Deus, ele criou tantas as coisas. Uma coisa que me chama a atenção, que ele criou os animais domésticos. Poxa, eu falei, Senhor, que o Senhor teve esse cuidado, irmãos? Ele criou os animais selváticos, os animais domésticos. O Senhor criou os pets para nos... Quem tem o privilégio de ter o seu pet, seu gato, seu cachorro, qualquer que seja, né? Ele, com essa criação amorosa, Deus triuno estava tudo ali. Mas, quando chegou no sexto dia, ele disse uma palavra, ele falou, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a terra. Então, irmãos, aqui ele já começa a manifestar que ele não é apenas o Deus único, mas ele é o Deus triuno. A Bíblia não erra, as traduções foram muito cuidadosamente. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Amém? E quando nós chegamos no Novo Testamento, no Evangelho de João já vem aquela coisa maravilhosa, né? Vem aquela coisa maravilhosa. Em João capítulo 1, vamos ler juntos, então, irmãos? Ou podem ler no WhatsApp, ou querem ler na Bíblia, né? João capítulo 1, versículo 1 ao 5, diz assim, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Só essa pequeno detalhe já é suficiente para nós ficarmos contemplando isso por toda a nossa vida e por toda a eternidade. Não é mesmo? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Irmãos, como pode ele estar com e ele ser? Amém? E o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Irmãos, o Filho não foi uma criatura que surgiu no tempo, não, ele já estava no início com Deus. Ele estava no início com Deus, ele participou de tudo, né? Todas as coisas, aí a palavra reforça no versículo 3, todas as coisas foram criadas, né? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é demais, irmãos. Amém? Então, aquela nossa visão antiga de que Deus é o Deus Criador, ele ficou no passado, aquilo. Não, Jesus, o Filho e o Espírito estavam totalmente envolvidos em todas as coisas. E eles sempre foram um de eternidade a eternidade. Né? Aí diz assim, e a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Quando nós cantamos esses hinos de hoje, irmãos, é impressionante. O hino, ele também é uma mensagem muitas vezes, né? O Senhor já está falando com a gente nos louvores. Quando a gente está cantando, irmãos, muita coisa, muita revelação vem, né? Quando ele diz assim, deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Ele veio só? O Filho veio só? Não. Ele veio, o Pai, o Filho e o Espírito. Deixou o céu para buscar-nos. Deixou o seu, vamos dizer, o seu conforto e se atirou na escuridão. Deus deixou o céu para buscar-nos aonde? Na nossa escuridão. O homem, por causa da queda, o homem mergulhou na escuridão, na profundidade da escuridão.
eu não consigo imaginar como seria isso. É você se jogar e se lançar. Deixou o céu para buscar-nos. Ele veio para nos resgatar. E o amor dele é maior que o nosso pecado. E nada pode nos separar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então também João capítulo 1, versículo 18, também diz uma palavra aqui, diz assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Olha quanta pista, já no Evangelho de João, capítulo 1. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Louvado seja o Senhor. Vamos entrar em João 14, irmão. João 14, nós não podemos abrir mão, tá? Vamos entrar aí. João, agora eu vou abrir a Bíblia também, que eu vou acompanhar pela Bíblia. Em João 14 também, assim como o capítulo 16 foi muito importante para o Senhor revelar, para que o Pai pudesse revelar o mistério de Deus, que é o mistério de Deus, que é Cristo. Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora aqui no capítulo 14 também de João, o Senhor pergunta assim, o Senhor começa a dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejai vós também. Aqui no capítulo 14 de João, existe algo mais, existe algo maior aqui. Ele está colocando a gente, está incluindo a gente nisso, irmãos. Ele está falando aqui, que ele diz ali, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejai vós também. Né? E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, eu não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. A gente acha, mas está errado, né? Não é? Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai. Né? Ainda os discípulos não conseguiam entender, né? Se vós me tivesses conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhes Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Irmãos, Deus triuno se revelando aqui. Né? Eu e o Pai. Aí ele diz ali: não crês que eu estou em meu Pai e que o Pai está em mim? Como é que pode alguém estar em alguém e aquele alguém estar nele, se eles não forem um só? Né? Não crês que eu estou em meu Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai, o Pai está em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores, porque eu vou para junto do Pai. Amém? Eu acho que aqui está. Mas o Senhor não parou aqui a sua revelação, né? Ele continua. No versículo 16, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai. Amém? E eu rogarei ao Pai. E Ele vos dará outro Consolador. Então o Senhor Jesus, Ele é o Consolador. Ele, originalmente, Ele é o Consolador. Mas Ele orou ao Pai para que enviasse outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós.
Irmãos, é demais isso, não é? Que até então, a gente já está maravilhado com o Deus triuno, porque ele está revelando ali, né, que ele e o Pai são um. E aqui mais adiante ele revela também que ele e o Espírito, né, o Consolador, e ele prossegue dizendo assim, ele diz assim, diz assim, né? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E ele diz uma palavra aqui agora, irmãos. Ele falou, não vos deixarei órfãos, mas voltarei. Ué, quem vai voltar? É o Espírito ou é o Senhor que vai voltar? E ele fala a palavra órfão. Órfão é multiplicado a quem? A pai. Ninguém é órfão de irmão. Eu sou órfão de pai. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco e o mundo não me verá. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Vamos falar o versículo 20 juntos, irmãos? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Estão entendendo como está avançando a coisa, irmãos? Para mim, já a revelação do Deus triuno já está de bom tamanho, né? Porque realmente é fabuloso. Né? O mistério de Deus que é Cristo revelado, como você nos trouxe, é maravilhoso, é fabuloso. Né? O que o Alexandre trouxe para nós, os atributos, né, de Deus, como ele é conhecido, como é a pessoa do Senhor, né, a sua essência. Mas agora, ele se revela como Deus triuno. Mas ele não é apenas o Deus triuno para ser Deus triuno. Ele está nos colocando, ele está nos chamando, irmão, nos convidando a participar dessa unidade. Aqui no versículo 20, talvez, irmão, seja um dos versículos que antes até de ouvir, estudar profundamente, isso me chocou. É chocante o que o Senhor está falando aqui. O Senhor está dizendo, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Talvez a gente ache que Deus nos salvou apenas para nos mandar para o céu. Não era esse o nosso prêmio, não é mesmo? Já é bom também, irmãos. Quem não quer ir para o céu? Eu quero desfrutar das bênçãos celestiais, todas elas, né? Mas a salvação parece que se revelava praticamente somente isso. Então eu criei em Deus, eu fui perdoado dos pecados, Jesus me perdoou, derramou seu sangue, purificado, e agora eu vou para o céu. Né? Mas aqui Jesus já está nos chamando para algo maior. Ele está nos chamando para sermos participantes. Em Pedro, ele fala que nos chama para nós sermos coparticipantes da natureza divina. Vocês percebem, irmãos, que nessa dança do Deus triuno, nessa pericorese, nessa dança toda, de repente ele nos convidou para entrar nisso tudo. E quando a gente crê no Senhor, a gente conhece o Senhor, a gente aceita, recebe esse evangelho, a gente passa a fazer parte desse corpo de Cristo maravilhoso e dessa coisa maravilhosa que é o Deus triuno. Irmãos, é demais isso. Né? Então, já vimos isso aqui, né? Vamos dar uma olhadinha também em João capítulo 15, versículo... Perdão. Vamos seguir a minha 14. Versículo 20 já lemos, né? Tá. Agora, capítulo 15, versículo 26. Agora ele está dizendo também, novamente sobre o Consolador. Ele diz assim, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Né? Vamos dar uma olhada no versículo 26 do capítulo... Ah, não, já vi já. 15, 26 já vimos. Quando porém, né?
16 agora, do 7 ao 11. João 16, de 7 a 11. Mas eu vos digo a verdade. Ele está dizendo aqui, continuando a comunhão dele com os discípulos, né? Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Então percebe, irmãos, que há uma necessidade de que o Senhor passasse por todo o processo, né? O Senhor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivesse na terra, Ele vivesse entre nós, passasse pela morte, Ele ressuscitasse ao terceiro dia, fosse ascendido até os céus. Então ele diz assim, né? Mas convém, né, que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para junto do meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então o Senhor está explicando para os discípulos aqui, está explicando para nós que ele precisava ir para que o Espírito Santo pudesse nos alcançar. Olha que legal isso, irmãos. Então há um processo nisso tudo, né? E vamos para João 17, versículos 20. e 20. Ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então aqui ele está falando de uma unidade, irmãos, que é pertinente ao Deus triuno. Assim como, né, ele diz aqui, assim, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A importância dessa unidade. Amém? Ele diz assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles, agora vamos ler juntos, irmãos, esse? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreendem que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Percebe que aí está vendo uma unidade aí, irmãos? Né? Primeiro ali que ele fala assim, ele fala no 23, eu neles. Por isso nós cantamos hoje, irmãos, Cristo vive em mim. É isso que nós cantamos, não? Não, qual que é o hino mesmo? É que é? Cristo em mim? Agora não estou lembrando o hino. Glória, glória, Cristo é vida em mim. Glória, glória, que esperança é. Glória, glória, Cristo é vida em mim. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Ele fala assim, eu lhes tenho transmitido a glória que tu me deste, para que sejam um como nós somos. Eu neles. Então, ele está em nós, e tu em mim, e o Pai está nele. Amém? Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Louvado seja o Senhor. Então, dando continuidade, irmão, do que nós estamos falando, eu louvo o Senhor que não é apenas os evangelhos que atestam, né? Mas toda a palavra de Deus. Desde Gênesis a Apocalipse, revela essa maravilha que é o Deus triuno, revela esse grande mistério que é, né, o Pai revelando Cristo. Então vamos dar continuidade. O mistério do Deus triuno, Cristo. Colossenses capítulo 1, versículo 13 a 20.
Aqui eu vou conseguir ler no próprio no WhatsApp mesmo, né? Começa assim, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Olha, essa passagem já começa assim, irmãos, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Quem é ele? Ele é a imagem do Deus invisível. Deus tem uma imagem. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Pois nele, reforçando o que João capítulo 1 fala, porque todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Então, Colossenses é um livro também que nos revela Cristo. É um livro que complementa a visão que Pedro teve, que ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Colossenses 2:2 reforça o que nós estamos falando aqui, né? Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Então Deus, que já é um mistério, ele tem um mistério, que é Cristo. Isso é Colossenses capítulo 2, versículo 2. O mistério de Cristo. Cristo também tem um mistério. Tanto é que no capítulo 16 de Mateus, imediatamente a partir do momento que Jesus falou para Pedro, Pedro falou assim, e vós, que dizes que eu sou? Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele fala, bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Aí ele fala, também eu te digo, também eu te digo. Então tem uma outra revelação aqui. Ele fala, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha, ou pedra, né, como fala, pedra, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, do inferno, não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então o Senhor está revelando ali um mistério adicional. Esse mistério adicional, nós já começamos a ter um aperitivo nessas partes que nós lemos, né? Porque nós vimos que, a um princípio, já tomar conhecimento que Deus é triuno e que Ele tem todo esse relacionamento, e os três da Trindade que estão se relacionando de uma forma tão harmônica e tão linda. Deus nunca foi sozinho, solitário, irmãos. Ele sempre foi o suficiente. Por quê? Na Trindade Ele se basta. Pai, Filho e Espírito Santo. Quem mais? Mas Ele criou alguém. A sua imagem, a sua semelhança. Ele criou o homem. Colocou o espírito do homem dentro dele. Qual o objetivo? De que esse homem pudesse também participar. É o convite que Ele faz para nós, irmãos, participarmos disso, né? Então nós vamos entrar no mistério de Cristo, que é o mistério de Cristo, é a igreja, tá? Então o mistério de Cristo, a nossa inclusão nele,
gerando a igreja o seu corpo. Então, dentro desse mistério de Deus, que é Cristo, nós também temos o mistério de Cristo, que é a igreja. Nesse mistério, para gerar a igreja, existe um fato que eu quero dizer para vocês. Se chama inclusão. Estamos falando de mistério hoje, né, irmãos? Hoje é mistério sobre mistério, né? Ele nos incluiu. Esse é um fato que está na palavra de Deus. E que nós precisamos parar um pouco e também considerar a respeito disso. Certo? Vamos dar uma olhada em Gálatas capítulo 2, versículos 19 e 20. Está aqui no nosso texto também, já copiei aqui, ó. Paulo diz, porque eu, em Gálatas, ele fala assim, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Porque ele diz aqui, ele está dizendo algo para nós. E não apenas aqui em Gálatas, ele também revela isso em Romanos, em outros textos da palavra, em Colossenses também está revelado. Né? Porque ele diz assim, aquela parte que nós conhecemos bem, portanto, se fosses ressuscitados com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo quer a vossa vida se manifestar, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Agora aqui, ele está dizendo que, a tradução melhor, até os irmãos já nos trouxeram, que é, com Cristo eu fui crucificado. Então, irmãos, quando a gente olha para a cruz, eu já estou muito contente de saber que naquela cruz não foi apenas Cristo, o Filho. O Pai e o Espírito também participou. Eles não têm como se separar, é o Deus triuno. Como é que você vai separar? Mas sabia que nós estávamos lá também, irmãos? A palavra está dizendo, com Cristo eu fui crucificado. Nós fomos incluídos ali, irmãos. Assim como nós fomos incluídos em Adão, ninguém, que eu saiba que nenhum de nós aqui estava no Éden, nenhum de nós ali se atreveu a pegar aquele fruto e comer. Mas espiritualmente nós estávamos também em Adão. Nós estávamos no primeiro homem. Por isso a condenação veio sobre toda a humanidade. Adão caiu, a humanidade toda caiu. Agora, aos olhos de Deus, no segundo homem, que é Cristo, nós também estamos incluídos nele. Aí veio a nossa salvação, irmãos. Amém? Eu preciso morrer de novo? Não. Eu já fui crucificado com Cristo. Com Cristo nós fomos crucificados, irmãos. Percebe? A questão não é... Até a evangelização se torna diferente. O nosso evangelho hoje não é dizer para as pessoas que você é um pecador miserável, horrível. Isso ele sabe que é, todo mundo sabe que ele é um pecador miserável, horrível. Mas podemos falar assim para você, você sabia que você estava na cruz com Cristo? Que quando ele morreu, ele nos incluiu na sua morte, nós estávamos todos, ele incluiu toda a humanidade ali. Muda, né, o foco do evangelho, tira aquele meu tom de superioridade, eu sou melhor que você, né? Nós estávamos ali, irmão, naquela cruz, certo? É o que está revelado para nós aqui em Gálatas capítulo, né? Nós vimos em Gálatas 2, 19 e 20. Agora vamos entrar em Efésios. Podem continuar o texto aqui no WhatsApp, irmãos, quem tiver com o WhatsApp ou a Bíblia. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 22. Diz assim, começa da seguinte forma, Ele vos deu vida. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne,
fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então nós era muito bonzinho mesmo, né? Nós natural, nossa natureza é boa, né? Todos nós éramos muito bonzinho, né? Mas a gente vê aqui, é revelado do capítulo 2 de Efésios, que a nossa origem, por causa da queda do homem, não era nada boa. Nada boa. Mas aqui tem um mas, né? Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Então nós não apenas estávamos mortos com o Senhor, não somente nos incluiu na sua morte, com Cristo eu fui crucificado, aqui a palavra está nos dizendo que ele diz assim, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Irmãos, com Cristo eu fui ressuscitado. Ele nos incluiu, irmãos. Nós fomos incluídos em todo esse processo. Todo Deus triuno participou e ainda nos incluiu nisso. Nós tomamos isso pela fé. Amém? É a palavra, né? Estando nós mortos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e não apenas nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da graça em bondade para conosco. Em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Portanto, lembrai-vos que outrora, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo estáveis, a nossa situação, irmão, não era nada boa. Ó, naquele tempo, deixa eu achar aqui de novo. Naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É ou não é a nossa situação? Era essa, esse era meu estado. De todos nós aqui, eu creio que era esse. Né? E o que diz mais aqui? Né? Não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação, que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse a si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo. Então nós não tínhamos nada a ver com Israel, nós não tínhamos nada a ver com a nação de Israel, totalmente alienados, sem Deus no mundo, não tinha onde cair morto. Olha que maravilha ele fez, né? Mas Deus sendo rico em misericórdia, e de duas nações ele fez um só povo, o corpo de Cristo, né? Ele fala aqui, evangelizou, que eu vou botar outra parte assim. Agora ele fala aqui assim, vou continuar, né? Aboliu sua carne a lei dos mandamentos, porque Ele é a nossa paz, que de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse a si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Vindo evangelizou paz a vós outros que estavam longe e também estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Percebe, irmãos, aqui que a revelação, Cristo foi revelado. E agora também vimos que foi revelado a igreja, corpo de Cristo. E a igreja também já fazendo parte dessa inclusão maravilhosa
que Ele nos incluiu em tudo isso aí, né? E diante de tudo isso, nós vimos vimos um grande mistério. Isso está em 1 Timóteo 3, de 15 a 16. Existe um grande mistério que se chama-se o mistério da piedade. A piedade. Mistério da piedade está em 1 Timóteo 3, de 15 a 16. Ele estava dando uma recomendação para Timóteo, né? Ele diz assim: para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então ele está falando, quem aqui está falando da igreja, né? Agora ele está falando o quê? De algo pertinente a Cristo e pertinente à igreja. Ele fala assim: evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O que é piedade? É Deus manifestado na carne. E como é que Deus hoje se manifesta na carne? Através da igreja. Ele está dizendo aqui, ele está juntamente com o que ele está dizendo, né, a respeito de que como se proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, né, ele fala também do mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Amém? Efésios capítulo 5, 31 e 32. Já estamos quase que concluindo, tá, irmãos? Aqui está falando do grande mistério, Cristo e a igreja. Esse é o tema da nossa mensagem, né? O grande mistério, Cristo e a igreja. Em João capítulo 5, versículo 31, 32, ele diz, Efésios, perdão. Ele está dizendo sobre a questão do relacionamento entre um homem e uma mulher, sobre um casamento, né? Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Então, irmãos, para nós podermos fechar um pouco mais essa revelação, eu creio que isso é para a gente considerar, os textos estão aqui para a gente reler, buscar. O que o Senhor está nos chamando é para um relacionamento. Amém? O Senhor nos convidou para participar disso. Então a gente vê um grande mistério, o mistério de Deus que é Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. Por que existe Cristo e a igreja? Para que os dois pudessem se unir como matrimônio. E nessa união, a gente vê que Cristo nos uniu, Ele nos incluiu em todo o processo, para que nós possamos ser um hoje. Amém? Cristo e a igreja se tornando um, né? Então, isso a gente vê um encerramento em Apocalipse, na revelação da conclusão e consumação final e máxima do propósito eterno de Deus. O que nós vimos ali? Então, irmãos, para resumir a conversa, a gente já vai logo para Apocalipse. O que a gente vê no final de Apocalipse? Um casamento. Um grande casamento. Definitivo. Um casamento inseparável. Que diz aqui? Infinito. Apocalipse 19, 6 a 8, diz assim: então ouvi uma voz como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 21, 1 e 3, assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E finalmente, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem.
Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Então, irmãos, aqui temos uma união, né? Uma união. Então, Cristo nos incluiu em todo o processo, irmãos. Ele, o Deus triuno todo, participou de todo o processo. Ele nos incluiu nesse processo todo, para que nós pudéssemos relacionar com Ele e pudéssemos participar desse grande mistério que é Cristo e a igreja. Não apenas hoje, né? O que nós temos, o nosso viver de reunião, nosso viver cristão, nosso viver familiar, viver profissional, tudo isso está relacionado a Cristo e a igreja. Amém? Então, irmãos, eu queria nem coube no texto aqui que eu coloquei, mas esse Deus, ele tem um nome. Como é que nós podemos chamar ele? Vamos ver, afinal, como é que a gente pode chamar Deus? Qual é o nome de Deus? Ele tem muitos nomes, né? Jeová, Elohim, El Shaddai, e aí vai. São muitos nomes, né? Mas nós queremos dizer uma coisa a respeito de Deus. Vamos dar uma olhada em finalzinho de Mateus? Mateus capítulo 1. Bem o final de Mateus, capítulo, qual o último capítulo? 28. Mateus 28. No final dos versículos últimos que ele falou, né? No 18 ele diz assim, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em um nome. Opa, tem um nome aqui, gente. Como é que é o nome? Nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então o nome é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Nome Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o nome. É nesse nome. Amém? Mas os discípulos avançaram um pouco mais. Eles resumiram, isso está revelado aqui em Atos. Aqui Jesus orienta que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome, não são os nomes, é batizando-se para dentro do nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, estava pregando o evangelho, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, ser batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o nome, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e ser batizado no nome de Jesus, olha o poder desse nome, irmãos. O nome de Jesus Cristo representa todo o Deus triuno. Amém? Então eu quero deixar por aqui agora a comunhão para os irmãos que queiram complementar alguma coisa. Amém? Então graças ao Senhor, irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém.